Olá, seja muito bem-vindo à sua TV Câmara. Está no ar mais um programa feito em casa. E nesta edição você vai aprender a fazer pedras ornamentadas. A artesã Cássia Monique vai ensinar a fazer o passo a passo das pinturas nas pedras. Então, dá uma olhadinha só. Você vai precisar de uma pedra de rio ou jardim, pincéis de diferentes tamanhos, potes com água, um pano seco, uma tampa redonda, lápis de grafite ou branco, boleador e verniz. Oiê, meu nome é Cássia Monique e hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre as pedras ornamentais. É um trabalho que eu levo como artesanato e super funciona para diversas finalidades, como um souvenir, escurador de porta e principalmente como enfeite, como ornamento. Eu indico para quem é iniciante, para quem quer fazer a primeira, começar com pontilhismo, porque são formados por pontos e aí você pode escolher a sua paleta de cores para ficar mais fácil, dependendo do que você quer, do resultado que você quer, e aí você pode fazer do jeito que você quiser. Você pode fazer assim também, quer brincar com circunferências, então eu aconselho sempre ter uma tampa de requeijão, alguma tampa que você tenha de um pote, de alguma coisa, de fermento também, para dar uma auxiliada aí no que você tiver a fim de fazer, no que você tiver interesse e quiser testar, enfim. Então aqui eu vou começar fazendo uma com pontilhismo. Eu fiz o ponto dela, fiz o fundo e eu vou trabalhar com pontos nela. Aqui tem uma pedra, certo? Aqui eu fiz a base com uma maquita. Quem conhecer alguém, ou quem tiver uma, é bacana porque dá uma base e ela fica em pé. E aí você não precisa necessariamente se aproximar para ver o desenho, porque ela em pé já dá mais visibilidade, né? E aqui eu vou fazer uma mandala, como essa aqui, por exemplo, que são feitas de pontos. Daí eu vou usar, como eu falei, uma tampinha, que dá uma auxiliada e fica simétrico, para você não se perder nos círculos que você fizer e ficar tudo certinho. Então eu vou começar com essa aqui, que dá um encaixe bacana. E aí eu vou precisar sempre de lápis de grafite. Eu uso de grafite geralmente, mas eu vou usar um branco hoje. E aí eu faço um círculo. Feito isso, ó, dá pra ver um pouco, dá pra ver direitinho. E aí você vai fazendo os pontos em volta. Eu ainda vou fazer mais um para vocês olharem bem como fica. E é interessante quando você faz o fundo de uma cor branca ou preta, que as cores se destacam mais. Mas aí é de gosto. Eu particularmente gosto muito. Sempre é bom você ter um paninho para não sujar e sempre também procurar, por mais que você às vezes não use, aqui a gente não vai precisar tanto, mas é bom você ter 3 potinhos de água sempre, né? Para não estragar o pincel principalmente, para não ficar usando aquela água e você sujar com tinta e atrapalhar o resultado. Vou começar aqui. Aqui eu vou começar fazendo pontilhismo de fora para dentro. Eu gosto de fazer assim, quem quiser fazer de dentro para fora também é uma opção, né? Vai de gosto. E aqui eu vou começando fazendo pontos externos.
E assim a gente começa a nossa mandala. Aqui no meio das pretas eu vou fazer pontos vermelhos para dar um contraste e destacar mais o círculo. Aqui já dá para ver mais ou menos, ter uma ideia de como que vai ficar, né? Tá no começo, mas a gente vai trabalhar ainda o centro dela. E aí eu sempre procuro estar fazendo o meio e em volta para dar uma auxiliada no que, para mim projetar o que eu quero nela. Ou então você vai descobrindo, vai brincando e vai vendo o resultado no final também. Mas é legal que se você está começando agora, você fazer o eixo e em volta para você trabalhar nesse espaço espaçado que tem no meio de dentre eles, de um entre outro. Esse aqui é tinta de tecido, funciona super bem. Ah, mas funciona só para tecido? Não, não funciona só para tecido, você pode pintar pedras. Eu uso essa tinta e depois eu envernizo. Faço o verniz, que é da mesma marca, e aí seca, resiste sol, resiste chuva, fica bem legal. Aqui já deu um contraste de cores, então destacou bem, o fundo rosa ficou bem legal. Usei um tom pastel de fundo e eu gosto de trabalhar com cores fortes no centro. É muito legal para dar como souvenir, de presente, que é bem diferente, né? E aí você solta a ideia. Se quiser fazer também uma frase, fica bem interessante também, como algumas que eu fiz. Como essa aqui, por exemplo, se você não quiser fazer pontos, não tiver muito tempo, não está a fim de fazer, acha mais legal, mais bacana fazer frases. Fica bem autêntico também. Sai bastante. Então, essa mandala aqui, a gente está trabalhando já com vários pontos e a gente vai chegar no meio dela. É interessante também você não carregar na tinta para não escorrer. Então tenta dar umas batidinhas de leve para você obter a quantidade que você precisa. Tem pouco espaço espaçado e aí agora a gente vai fazer uma coisa diferente para dar um contraste. A gente vai usar um boleador maior, né? E fazer a circunferência aqui, completar com bolas maiores. Então a gente vai usar uma cor que destaque, que dê outra circunferência além do que a gente marcou com lápis. Então dá para brincar bastante, dá para fazer um efeito bem legal. Se você cria pontos dentro das bolas depois de secas, você pode ter um efeito de vertigem, dá uma ilusão ótica, fica bem legal também trabalhar com isso. São pontos acima dos pontos que você já fez, por exemplo, esses aqui depois de seco você pode fazer pontos em cima desses, então já dá outro efeito, fica bem legal também. E aqui tá a nossa mandala. Eu fiz pontos maiores de finais, eu acho que ficou bem legal, eu gostei bastante. Espero que vocês tenham gostado e é isso aí. E aí, o que achou da dica da artesã? Legal, né? Se você tem alguma dica ou alguma sugestão, entre em contato com a gente pelas redes sociais TV Câmara Cubatão. Até a próxima!